Nós mostramos aqui no Visão CNN, depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a gente teve mais um integrante da comitiva da ONU que testou positivo para a Covid-19, que foi o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. E além dele, como a gente acabou de comentar aqui com Gustavo Uribe, tem outros 2 ministros que não estiveram nos Estados Unidos. A Tereza Cristina, como o Uribe falou, também cuidadosa, que tomou todas as precauções, mas também confirmaram aí que estão infectados. Então, a gente vai conversar com o nosso comentarista, o Alexandre Borges. Oi, Alexandre, muito boa tarde. Queria que você falasse, então, sobre essa onda aí de infecções na comitiva brasileira. Oi, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Visão. Eu antes só queria fazer um comentário. Eu não sabia desse número, né, dos 17 ministros, que foi citado aí agora há pouco pela Roberta. E é curioso, né, que 17 era o número do presidente Bolsonaro na urna, né? Então, nossa, é mesmo, não tinha nem lembrado disso. Pois é, ele era o 17, né? E está com 17 ministros que já tiveram Covid, e tem aquela ironia do destino, né? Mas, enfim, aliás, falando em ironia... Não sejamos cabalísticos, Alexandre. Pois é. Não sejamos cabalísticos. Pois é. Aliás, sendo mais uma... para a gente lembrar também, né? Quando o presidente Bolsonaro saiu da tribuna da ONU e foi entrar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, houve um processo de desinfetar aquela tribuna e muita gente achou exagerado e tal. Pelo jeito não foi, né? Acho que tinha que desinfetar mesmo, né? Porque essa comitiva, agora começam a aparecer os casos, de repente nem param nesse número de casos, podem aparecer outros, e nós somos reincidentes, porque houve uma comitiva lá no começo da pandemia, em março do ano passado, onde o presidente e mais de 20 pessoas foram aos Estados Unidos e voltaram praticamente todos infectados. Então a gente tem história. Tiveram em visita ao Trump, né? Isso, na Flórida. Tô me lembrando, sim. Eles foram no dia 7, no dia 9, foi quando o presidente lá em Miami faz aquela declaração falando das urnas eletrônicas, que ele tinha provas de que a eleição tinha sido fraudada, prova que ele nunca mostrou, e voltou no dia 11, e quando ele volta, começam a aparecer os casos do ex-secretário da SECOM, Fábio Weingarten, e aí um atrás do outro, quando a gente viu, era praticamente todo mundo, mais de 20 pessoas contaminadas. E agora, de novo, né, quer dizer, chega quase a ser um incidente diplomático, porque as nossas autoridades tiveram contato com o ministro Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que teve muito doente quando pegou Covid, ele foi para UTI, ele passou muito mal, e eu tenho certeza que Boris Johnson não quer passar por isso de novo. Boris Johnson, inclusive, no dia seguinte esteve com Joe Biden, que é idoso, tem quase 80 anos, também não deve estar com a menor vontade de pegar a Covid, enfim. Então, o que acontece? A gente tem autoridades brasileiras que são negacionistas, que fazem propaganda anti-vacina e que agora, pelo menos, podem materializar o que é o descuido, o que causa o descuido com a Covid-19. Mesmo a ministra Tereza Cristina, que é cuidadosa, pega, imagina quem não é cuidadoso, vai pegar. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está vacinado, ele tomou uma dose da vacina da Pfizer, então é muito provavelmente a explicação de por que ele está praticamente assintomático. O deputado Eduardo Bolsonaro relatou que ele só perdeu um pouco do paladar, ele está com coriza, mas são sintomas muito leves. Então tem que se vacinar. A Pfizer, para lembrar todo mundo, foi o grande laboratório, teve a primeira certificação mundial e procurou o governo brasileiro já em agosto do ano passado, há mais de um ano, porque a Pfizer queria transformar o Brasil numa vitrine para o mundo em termos de vacinação. O Brasil, a gente tem muito que se orgulhar em relação à vacinação. A gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que faz 300 milhões de aplicações de vacina todo ano, para mais de 40 doenças. Então, o Brasil poderia ser uma grande janela para as vacinas da Pfizer, ela ofereceu, começaria a entregar essas vacinas em dezembro e a gente poderia já estar vacinando e vacinando muito a partir de dezembro ou janeiro. E foi só a partir de janeiro que os casos deram uma disparada no Brasil, que passaram de 1.000, 2.000, ali para março e abril, tiveram aquele patamar de morticínio, né, de 3, 4 mil mortes por dia. Enfim, então é possível imaginar que algumas dessas mortes, muitas dessas mortes, poderiam ter sido evitadas. Então,
que as pessoas se vacinem, que as pessoas... acho que todo mundo conhece alguém que ouviu um caso de alguém que está hospitalizado porque não se vacinou, porque acreditou na propaganda anti-vacina, anti-ciência, e a gente pede para que as pessoas não façam isso, se informem, porque vejam que os maiores propagandistas no mundo, né, até na ONU, de teorias conspiratórias, negacionistas e anti-vacinas, eles também pegam Covid. Nós não podemos nos deixar contaminar com ondas de anti-vax, né, de pessoas que falam contra a vacina no mundo, inclusive aí muitos desses na nossa cúpula política que falam de negacionismo e de anti-vacina, porque a gente vê que, por outro lado, temos essa tradição que você falou da vacinação, do nosso programa de imunização, e temos mais de 90%, segundo as pesquisas, de pessoas querendo se vacinar. Então, a gente tem que se apegar a essa nossa tradição de ser exemplo em vacinação e não ouvir agora essas falas negacionistas que a gente até deixou, inclusive, a nossa imagem lá fora aliada a esse negacionismo vacinal, sendo que não é realidade, não é isso que o povo brasileiro quer. O povo quer se vacinar, né, Alexandre? Você vê, Carla, que desde o começo houve uma politização da doença que foi uma coisa muito deletéria e com certeza causou morte. Então, por exemplo, o presidente essa semana, ele deu toda oportunidade, toda vez que abre o microfone para ele fala, bota desconfiança nas pessoas em relação à vacina, especificamente a Coronavac. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e aí ele está dando um recado em relação ao possível concorrente dele na eleição do ano que vem, o governador de São Paulo, João Dória. Agora, ao mesmo tempo que ele fala mal da Coronavac, ele deu uma indireta porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se vacinou com Coronavac e está contaminado. O que vocês acabaram de dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas se contaminam, elas apenas não desenvolvem os sintomas graves da doença. Agora, o Ministério da Saúde do Brasil comprou 100 milhões de doses de Coronavac. Então, quem que a gente acredita? No presidente que não gosta da vacina ou o Ministério da Saúde dele, do governo dele, que comprou 100 milhões de doses, né? Eu prefiro acreditar, nesse caso, no Ministério da Saúde. Muito obrigada, Alexandre Borges. Obrigado.